Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Graça e paz. Hoje, dia 25 de maio de 2023, quinta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, para nos alimentar, porque a palavra é o alimento do Espírito, para nos fortalecer a nossa fé. Quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, junte-se a nós, se inscreva. É só você clicar nesse botão aqui abaixo, inscrever-se. Depois clicar no sininho de notificações todas, porque aí todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo no canal, você recebe a notificação e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus, por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Mande sua contribuição que será de grande valia para nós. Por último, quero dizer que nós não estamos orando pelos pedidos de oração durante o vídeo, porque é para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente ora fora do vídeo. E temos recebido muitos testemunhos de milagres, de respostas de Deus, com sinais, milagres e maravilhas. Amém, queridos? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz assim: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quero ler para vocês também nessa versão, na versão amplificada dessa Bíblia que eu recomendo para vocês, a Bíblia Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, que ela vem com uma amplificação em alguns versículos que, sabe, nos ajuda muito a compreender. Então o versículo 38, na Bíblia Amplificada, diz assim: Mas o justo viverá pela sua fé, entre parênteses. Meu servo justo viverá de acordo com a sua convicção, respeitando o relacionamento do homem com Deus e as coisas divinas, e o fervor santo que nasce da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Perceberam a amplificação aqui? Recomendo essa Bíblia para vocês. Sabe, queridos, quando a gente lê o contexto da carta aos Hebreus, o autor, quando você começa, desde o começo ali, ele vem desenvolvendo sobre Deus falou de várias maneiras, né? Muitas vezes, de várias maneiras, pelos profetas, e por último agora fala pelo Filho. Depois ele vem o tempo todo falando do seu Jesus e falando sobre a redenção. No capítulo 9 ele fala sobre o sacrifício de Jesus, sobre a nova aliança, sobre a redenção que foi estabelecida ali na cruz do Calvário. O capítulo 10 também ele continua dizendo esse assunto. E aqui no finalzinho do capítulo 10 ele fala que nós devemos, né, viver pela fé nesta obra que já foi realizada por Cristo. No versículo 37, o anterior, ele diz: Porque dentro em breve o que há de vir virá e não tardará. Então, vivamos nesta fé. Mas se recuar, Deus não tem prazer. Sabe, queridos, a insegurança faz a pessoa recuar diante de toda e qualquer situação. O medo é um espírito. Já falei algumas vezes aqui no canal e você sabe disso. A palavra diz isso. O medo é um espírito. E o medo faz a pessoa recuar, o medo faz a pessoa paralisar, o medo faz a pessoa não agir. E por causa dessa reação diante do medo, as pessoas deixam de desfrutar aquilo que Deus preparou para que nós desfrutássemos por intermédio da redenção em Cristo. E a vontade de Deus é que a gente desfrute, que a gente viva a vida plena que Deus preparou para nós por intermédio da redenção em Cristo Jesus. Mas o medo nos impede disso. Por isso que aqui diz: se ele tiver medo, não agrada a Deus, porque Deus não se agrada com medo. Deus quer que você viva plenamente aquilo que ele preparou para você. Então, isso não quer dizer que o fato de que Deus não tem prazer nele não significa que Deus está zangado com a pessoa. Não. Deus não tem prazer porque nós estamos vivendo abaixo daquilo que Deus preparou, né? Proveu para nós por intermédio da redenção em Cristo Jesus. Deus quer que a gente viva essa plenitude, essa vida plena. Por isso que Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. É essa vida que Deus quer que a gente viva. Isso não tem nada a ver com dinheiro, isso tem a ver com saúde, com paz, com alegria, com provisão, com proteção, com livramento. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Pode ser até que envolva dinheiro, mas não tem nada a ver, porque dinheiro não traz saúde, né? Dinheiro não compra saúde. Às vezes a pessoa tem dinheiro e não tem saúde, então não tem plenitude. Então, fé é você ter confiança em Deus e na palavra de Deus. Talvez que você tenha um bom relacionamento com Deus e não tenha problemas em confiar nele. Mas no que se refere a confiar em você mesmo, para você fazer a coisa certa, você recua. Você fica com medo: eu não dou conta.
eu não sou capaz. Ah, eu fico com medo de não acontecer, eu fico com medo de não dar certo. O medo, querido, controla e faz você recuar. É nisso que Deus está falando. Deus quer que você avance confiando nele. E muitas vezes, quando a gente não confia em nós, querido, nós estamos dizendo que nós não confiamos em Deus, porque Deus, a palavra diz que o maior habita em nós. Que Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de coragem, espírito de ousadia, de equilíbrio e de amor. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, Deus não quer que a gente viva menos do que o que Ele preparou para a gente viver. A plenitude, a vida plena em Cristo. Então, nós precisamos acreditar nas promessas de Deus, crer na palavra de Deus e agir firmados nesta palavra, na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, isso não significa que em determinados momentos da sua vida você não vacile. Você pode até vacilar. Você pode até errar, você pode pensar que está fazendo a coisa certa e você chegar em determinado momento, você chegar à conclusão que você não estava fazendo certo, estava fazendo errado. E aí, o que faz? Peça perdão a Deus e volte. E volte a fazer o certo. Busque, sabe, de Deus, sinceramente, a vontade dele. Sabe, busque, Senhor, me mostra, me direciona, me guia. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero acertar. Querido, não tem problema nenhum. Deus não está magoado com você ou preparando um castigo para você. Não, queridos. Deus quer que você viva a plenitude. Agora, você precisa, para viver essa vida plena, você precisa avançar na fé. Sabe, crescer cada vez mais na sua fé e agir por fé. Porque quando nós não agimos por fé, nós estamos pecando. É o que diz a palavra. Todo aquele que não age por fé, peca. Então, pare com essa repetição de atitude de medo. Não tenha medo. Essa semana mesmo, eu estava para resolver um assunto, querido, e o medo estava querendo se instalar no meu coração, eu precisava resolver umas coisas, e vinha aquela, sabe, vinha aquela informação na mente de insegurança, de medo, não vai dar certo, e eu fiquei quieto o tempo todo. Eu falava, vai dar certo, em nome de Jesus, vai dar certo. E você ouve uma pessoa, outra pessoa vem com uma informação negativa, e você tem que vigiar, você tem que guardar o seu coração. Porque a informação negativa afeta a sua mente, afeta o seu espírito, e você pode... E eu falei, não, vai dar certo, vai dar tudo certo. Quando foi hoje, eu percebi no coração, no espírito, que era a hora de agir, de resolver aquele assunto, de conversar com as pessoas. Eu fui, conversei com as pessoas, queridos. Não era nada daquilo que o medo me apresentava. Tudo resolvido, muito bom, tudo tranquilo. A vida é assim. Mas se você fica com medo, você deixa de agir. Você paralisa e você não desfruta daquilo que Deus preparou para você. Você tem que seguir em frente. E se não deu certo, veja, reavalie. Espera aí, onde é que eu errei? Vou refazer o caminho. Senhor, me ajuda. Me guia. A palavra de Deus diz em Romanos 8,14 que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Seja guiado, querido. Espírito Santo, me ajuda, me guia. Eu quero fazer o certo, eu quero alcançar o alvo. Me ajuda. Sabe, Jesus falou algo interessante lá em João capítulo 16, no versículo 13. Jesus disse assim, eu estou vendo na amplificada aqui, mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito que dá a verdade, ele vos guiará em toda a verdade total e completa, porque não falará de si mesmo, de sua própria autoridade, mas dirá tudo o que tiver ouvido do Pai. Ele dará a mensagem que foi dada a ele e vos anunciará o que há de acontecer. Na versão Nova Almeida atualizada, diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe, querido, o segredo é ser guiado pelo Espírito Santo. É desenvolver a comunhão. É desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. De modo que ele possa ir falando com você e você seja sensível, ouvindo, sabe? Ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo as direções do Espírito Santo. E ao final, querido,
você vai ver que você avançou, porque você está nessa intimidade, nesse relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Você vai andar por fé, porque você não vai ver as coisas antes, você vai ter que dar o seu passo de fé, mas você dá um passo de fé guiado, você dá um passo de fé orientado pelo Espírito de Deus. E aí você vai ver que, sim, você vai chegar, né, nessa condição de desfrutar daquilo que Deus preparou para você desfrutar. A vida plena, a vida abundante em Cristo. Amém? Esse é o propósito de você não recuar na fé. É que você avance na fé e você desfrute de tudo aquilo que Deus já preparou para você em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. A tua palavra é a verdade. Eu te agradeço por essa palavra, Pai, sendo esclarecedora para os meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, seja um despertar e que cada um, Pai, possa buscar, a partir dessa palavra, desenvolver a sua intimidade individual com o Senhor, com o Espírito Santo, para ser guiado, para ser orientado e para desfrutar desta vida plena que o Senhor preparou para nós em Cristo Jesus. Pai, sobre cada um que está assistindo esse vídeo e sobre cada um da Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos e até a próxima. Fiquem na paz.